você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 54. E se você é novo por aqui, já quero te contar que todo sábado às 10 da manhã nós temos um novo episódio que vai ao ar pela Rádio Porto Gravatá, pelo Facebook da rádio e nos canais do Vivi e Aprendi Podcast no Spotify e no YouTube. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, vai lá, @Vivi e Aprendi Podcast, porque lá sempre tem os melhores cortes de cada episódio. E aqui comigo, hoje, Mário Bressan. Vou apresentar o Mário para você que está aqui nos acompanhando. O Mário, ele é casado com a Jurema, ele é pai do Matheus e do Miguel. Ele é um publicitário, ele é doutor em comunicação, ele é professor há muitos anos, ele é pesquisador, escritor, trouxe o nosso livro aqui para falar um pouquinho mais sobre ele também, e é palestrante. Para quem acompanha o Mário lá nas redes sociais, vê que ele vive rodando o mundo, viajando, dando palestra, fazendo movimentos. E eu diria que a marca registrada do Mário, não sei se eu tenho propriedade para falar assim já, mas ele tá aqui, no título do livro dele, Minhas Memórias Afetivas. Ele é uma pessoa que fala muito sobre isso, sobre a história e o tesouro que está em nós olharmos para a nossa própria história, para as nossas experiências, para as nossas fragilidades, porque ali tem um tesouro importante que vai ajudar nosso desenvolvimento no hoje. É isso ou não é? É bem isso, excelente, muito bem. Então. E além de tudo, ele é aquele cara, aquele profissional que entrega tudo e dá sempre o seu melhor. Mas não foi sempre assim. Ele já duvidou de si mesmo, ele já teve muita insegurança, já passou por desafios como depressão. E ele vai contar toda essa trajetória dele de superação, de autoconhecimento e vai também nos ajudar aqui a ter insights e reflexões. Eu tenho certeza que vai ser daqueles episódios assim para refletir nas profundezas. Bem-vindo e muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado você pelo convite. Um prazer imenso estar aqui, né, com Vivi e Aprendi. Que maravilha isso tudo. Ah, que bom. Mário, conta pra gente, porque hoje você é uma pessoa que tem uma voz imponente, é um palestrante, sobe no palco, fala com propriedade, tem uma postura que demonstra confiança. Mas, por exemplo, aos 18 anos você passou por uma depressão. Foi. Então, conta pra gente um pouquinho, né, voltando no tempo agora, a construção, a consolidação dessa pessoa hoje que se posiciona bem, que tem autoconfiança, que é um professor homenageado, querido, é um escritor. Quem era o Mário lá nesse tempo e o quanto essas suas memórias impactaram e por que você traz essa mensagem? Nossa, é muito isso, né? O Mário que está aqui hoje é um Mário totalmente diferente, mas é um Mário que quis mudar muitas coisas na sua vida. Então, nos meus 18 anos, em que eu passei por uma dificuldade aí com o trabalho, né, porque eu estava naquela fase de vários trabalhos, eu pipoquei, né, fiz várias coisinhas pequenas, e naquela fase de descoberta, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero ser, porque eu atrasei um pouquinho essa escolha profissional de universidade, o que fazer, né, e eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito tímida, a ponto de ter medo das pessoas. Quando eu era criança, eu vivia agarrado, como se dizem, né, na saia da minha mãe, porque parece que era a única pessoa que eu tinha uma proteção. Então eu era muito introspectivo, eu não me via assim com amigos, brincando. Então eu passei por muito tempo, em alguns momentos da minha vida, pensando que eu tinha problema. Bom, que problema que eu tenho? Né? Qual é o meu defeito, digamos assim? Porque eu não sou igual aos outros meninos em que interagiam, em que brincavam, em que jogavam bola. Então eu passei a minha infância na escola refletindo diante disso tudo, assim. E quando eu entro na adolescência, que eu começo a me questionar, né, o que eu vou ser, para onde é que eu vou, é uma fase difícil. É uma fase difícil porque se a gente não tem uma estrutura boa, a gente pode, encontrar caminhos ruins, né? Como alguns jovens vão para drogas e coisas assim. E aí nesse trabalho que eu comecei, né, foi um trabalho que eu iniciei ali quando eu tinha 18 anos, muito inseguro, e é um trabalho que eu não queria, mas eu pensava assim, eu tenho que ficar porque eu acho que eu tenho que construir carreira. E foi um trabalho que exigiu muito, eu ficava das 7 da manhã às 11 da noite, porque era inauguração de supermercado.
E ali foi minha primeira depressão, assim. Depois de 3 meses eu não aguentei, né? O corpo não aguentou, caí, e aí eu parei com tudo. Foi ali que eu fiz a minha primeira terapia com psicólogo. Mas ao mesmo tempo serviu de lição para ver e buscar aquilo que eu realmente queria, que eu desejava, né? E aí foi onde apareceu a publicidade na minha vida, apareceu o curso de publicidade na minha vida, em que aí tudo foi se transformando. Porque a partir do curso em que eu desejei estar e que eu quis ficar, eu comecei a me transformar e querer mudar esse Mário. Então eu comecei a falar mais em público, então eu comecei a apresentar trabalhos na sala de aula. Eu quis falar, eu quis vencer esse medo, né? Tanto é que quando eu terminei o curso, foi muito bacana que eu fui escolhido o amigo da turma. Olha só. Porque, então, para quem não tinha amigos na fase infantil, na escola, porque, quer dizer, eu me achei que eu não tinha amigos, né? Eu considerava que eu não tinha amigos, porque eu não era muito o popular, o que brincava com todos, aquela fase tímida. Na universidade, essa transformação e a comunicação trouxe isso, que era a gente poder falar com microfone, falar com câmera, que era expressar nossa criatividade, né? Então, ali eu fui uma pessoa... quando eu entrei na universidade, eu comecei a mostrar o meu lado criativo que eu tinha. Eu sempre fui muito criativo, mas ali aflorou bastante. Então, o meio universitário me transformou e ali, sim, eu comecei a desejar onde eu estou hoje. E você, como pesquisador e alguém que estuda e tenta compreender essa questão das memórias, a que você atribui você ter sido assim introspectivo e em algum momento ter conseguido virar essa percepção de si mesmo? Isso é ótimo. Porque, e é realmente isso, nas minhas palestras que eu faço com que as pessoas olhem para suas memórias para entender o que nós somos hoje. Se nós olhamos para nossas memórias, nós conseguimos compreender o nosso presente e até projetar o nosso futuro. Então, quando olhamos para a nossa história, a gente vê ali, né, as dificuldades, desafios e coisas que nos fizeram daquele jeito. Então, na minha infância, eu tive eu tive questões, assim, com o meu nascimento, já desde o início, né, quase que eu não nasci, então por aí já se vem um peso, porque a minha avó me dizia, né, tu é um milagre, porque eu não era para ter nascido, né, a minha mãe, com 6 meses, ela foi internada, e o feto não dava sinal de vida, naquela época não tinha ultrassom, tubarão, né, e aí ela ficou internada e colocaram bolsa de gelo na barriga dela, porque pro feto não apodrecer e ela poder ficar viva, e ela passando mal, foi para Florianópolis. Lá em Florianópolis iriam me operar, cortaram a barriga dela, viram que eu me mexi, e aí nisso viram que ela tinha um problema de vesícula. E aí tiraram a vesícula dela, não era o feto. Mas eu tava lá desde pequenininho, muito quietinho. Então eu acho que eu nasci já com esse olhar de, nossa, né, o milagre, ou o cara que passou por um problema. Eu acho que tudo isso na cabeça de uma criança que vai crescendo, que vai percebendo, tem uma consequência talvez nisso, Sim, né? sim. E aí e a minha própria personalidade, ser mais tímido, tudo isso contribuiu. Então sempre com muito medo, muita insegurança. E aí, mas eu sempre quis estar falando com pessoas, eu sempre quis. Quando eu olho para minha memória, eu percebo isso. Eu sempre me imaginei falando em grandes públicos, eu me imaginava fazendo teatro, me imaginava fazendo peças, personagens, porque eu gosto muito dessa área, né? E aí eu olhar para minha memória hoje, por exemplo, eu consegui ver, faz 3 anos que eu faço oficina de teatro. Mas só agora eu me permiti, depois de 40 e poucos anos. Mas por quê? Porque eu olhei para minha história, olhei para minha memória, poxa, isso aqui ainda falta na minha vida, e eu quero fazer isso. E aí eu tive um sentimento de eu vou me permitir fazer. E aí venho fazendo, já fiz peças, já fiz personagens, né? Então, realizando coisas que eu desejava lá atrás, não tinha coragem de fazer, devido a essa timidez, devido a essa insegurança, e que então, também não houve oportunidades, assim, né? Então, hoje, digamos, eu busco muita coisa do que está na minha história para realizar ainda o que eu não realizei. E nas minhas falas que eu levo para as pessoas, é justamente isso, olhar para a sua história, para a sua memória, e tem coisas que você ainda não fez, por que não fazer? Por que não dar um primeiro passo? Por que não acreditar naquilo? Mesmo depois de algum tempo. Eu já estou quase 50 anos e o cara está aqui fazendo teatro. Sim. Né? Trabalhando um pouco essa questão artística que eu sempre fui apaixonado. Então, de certa forma, essa chave, essa transformação vem a partir do momento que a gente olha para si, desse autoconhecimento, de perceber, bom, o que falta na minha vida, o que eu ainda busco, e por que eu tinha esses medos,
E aí vencer esses medos. Foi o que eu fiz, vencer esses medos, né? Claro, sozinho? Não. Ajuda, né? Com psicoterapia, com profissionais, e a gente vai se buscando. O próprio casamento, a própria formação de família vai nos dando base, amadurecimento, né? E a gente vai se transformando. Isso é genial. Isso que eu ia te perguntar sobre o processo do autoconhecimento. Porque às vezes é lendo um livro Isso. que tu vais falar. Então já aproveita e fala do teu livro. De que forma o teu livro também pode ajudar nisso, nesse processo. Quer mostrar o teu livro? Quero mostrar. O meu livro, Minhas Memórias Afetivas, Desde Presente para Alguém, Guardas para Si, né? Esse livro aqui é um livro interativo, né? Tipo uma espécie de diário, em que as pessoas podem colocar aqui, ó, suas memórias. A escola em que aprendeu a ler, desenhos preferidos, músicas, brincadeiras, personagens, filmes, quando aprendeu a dirigir de carro, o primeiro beijo, enfim. Tem toda uma questão que pode ser desenhado, pintado, escrito, recortado. É uma autoterapia. Isso. As pessoas que já compraram perceberam assim, nossa, eu nunca fui tão fundo na minha história. E aí as pessoas guardam esse livro para si preenchidinho, guardar para os seus filhos, seus netos, ou preenche e dê de presente para alguém. Porque se eu dou de presente as minhas memórias para alguém, é porque essa pessoa é especial para mim. Então é um livro único que tem uma personalidade aqui, né? De alguém que escreve junto comigo. Eu dou os gatilhos, mas quem constrói o livro é a pessoa que preenche. E aí, então, isso aqui é um processo de autoconhecimento. O autoconhecimento faz parte disso. É eu falar com o meu eu do passado, por exemplo. Nos meus trabalhos também eu possibilito muito isso, assim. Nós temos que falar com o nosso eu do passado, com a sua infância, com o seu adolescente. E esse eu do passado mostra um processo de autoconhecimento. O que eu agradeço deles? O que eu puxo de orelha deles? O que eu deixei de fazer? O que eu fiz que eu me orgulho? Então, esse processo de autoconhecimento, quando trabalha-se a memória afetiva, vem aí um caminho para se entender, para se perceber e ver essa transformação. Eu gosto muito de usar essa palavra de transformação. Ela é transformadora. E as pessoas não param para olhar para si e pensar na sua história, na sua memória. Então, nesses momentos que eu desenvolvo esse trabalho, as pessoas se emocionam, as pessoas caem lágrimas, as pessoas elas ficam impressionadas como isso, poxa, é algo que é tão nosso, tão simples. Não paramos para pensar. Né? Às vezes, homens de 60, 65 anos que eu já presenciei, chorando, porque, olha, cara, eu nunca parei para pensar sobre isso. E cada um de nós tem um caminho que deve ser valorizado. Não é à toa que nós estamos onde estamos, né? E essa valorização deve ser feita porque, mesmo se a gente errou, a gente erra, porque é normal, somos seres humanos. Mas é uma valorização, poxa, se nós estamos onde estamos é porque a gente percorreu um caminho que muitas vezes foi tortuoso. Sim. Mas estamos onde estamos. E olha a força para seguir nesse caminho, né? Sim. Eu acredito fortemente nisso. Isso é uma dos intuitos do Vivi e Aprendi. Porque a gente acredita que cada pessoa traz uma grande lição. A sua trajetória traz uma grande lição. E por falar nisso, então, dando continuidade, seguindo aqui o fio da meada da tua história. Aí, aos 18 anos, aquela experiência de trabalho que te sobrecarregou, que te colocou num lugar de desconforto que não foi suportável e te levou para uma depressão. Encontrou na terapia respostas sobre si mesmo e percebeu que não estava no lugar certo, fazendo o que se conectava, o que tinha a ver contigo. Depois disso, como foi a tua jornada? E aí depois houve uma mudança significativa, porque daí eu comecei a fazer aquilo que eu achei sentido para mim, que é entrar num curso, numa formação da comunicação, sempre fui muito ligado a isso, às artes, à comunicação, à criatividade, então entrei no curso de publicidade, então isso foi me transformando. Eu comecei a ser, digamos assim, é até legal falar isso, eu comecei a ser eu mesmo ali naquele curso, parece que eu achei meu lugar, que é essa mente criativa, que é esse jeito de ver as coisas diferente, então até hoje eu sou muito criativo, eu fico imaginando as coisas, né? E ali eu comecei a ver, então eu comecei a trabalhar na própria universidade como bolsista, aí eu comecei a valorizar aquilo ali, poxa, isso aqui que eu quero para mim, aí de bolsista eu virei auxiliar administrativo, de auxiliar administrativo eu fui secretário do coordenador do curso, do secretário virei professor e não saí mais. Então já faz 25 anos que eu estou lá, né, na universidade, contando toda essa história assim do auxiliar do bolsista, auxiliar administrativo, do professor, aí fiz minha carreira acadêmica, né?
optei pela carreira acadêmica, de fazer o mestrado, de fazer o doutorado. E é engraçado que no início que eu comecei a dar aula, parece que eu também não me encontrava, porque quem sou eu aos 25 anos sendo professor de jovens de 16, 17, né? Sim. E aí vem a autossabotagem, assim. Eu lembro que eu ia para a sala de aula e pensava, o que eu estou fazendo aqui? Acho que isso não é para mim. Quem sou eu para dar aula, né? E aí vem essas inseguranças, e as pessoas olham para mim e pensam que eu sou totalmente seguro. E a gente passa por esse momento de insegurança. Sim. E aí eu dizia assim para mim, ó, eu vou ficar só mais esse semestre dando aula. Comecei com uma disciplina. No outro semestre veio 2. Não, vou ficar só mais esse. No segundo ano veio outra. Vou ficar só mais esse. Chegou no terceiro ano de docente, pronto, é isso que eu quero para minha vida, eu não quero mais largar. E aí eu entendi, não, é isso que eu vou fazer. Aí investi na minha carreira, né? Fui estudar, fui fazer mestrado, já tinha especialização, fui fazer o doutorado. E hoje eu não sei fazer outra coisa, a não sei dar aula. Sim. Né? Então eu me sinto super realizado em ver que, bom, seria mais fácil, talvez naquele momento, quando eu iniciei a docência, ter largado. Porque é mais cômodo. Assim como eu larguei o trabalho aos 18 anos que me sobrecarregou, tudo bem, me sobrecarregou, eu tive que largar. A docência, naquele processo do primeiro ano de docência, também me deu uma crise de ansiedade muito grande. Eu fui parar no hospital, uma crise de ansiedade, porque a minha ansiedade foi no pico e não voltou mais. Quem sou eu para ser professor? Né, dessa gurizada. Não houve um acreditar em mim ali. Uhum. E isso me levou para essa crise de ansiedade, tratamento com remédio, tratamento com psiquiatra, com psicólogo novamente. E aí foi indo, e aí eu me acho assim, bastante guerreiro, porque não sou de largar a corda. Uhum. Né? Então quis largar a docência, mas ao mesmo tempo eu pensava, tá, mas dá para tentar suportar mais um pouco. Vamos ver até onde isso vai. E essa insegurança tinha relação com alguma situação que aconteceu ou era uma briga interna, mental? Briga interna minha, fantasmas que a gente cria para nos derrubar, para nos sabotar. Porque até então, a primeira turma que eu dei aula, eles me homenagearam como professor. Opa, então não foi algo ruim que eu passei por eles. Mas na minha cabeça aquilo ali estava sendo horrível. Que professor eu estou sendo aqui? Eu sempre tive muito cuidado disso, de querer ser um bom professor. A minha mãe é professora. E a minha mãe era uma excelente professora do prézinho, né? Que alfabetizava. E ela até hoje, os alunos passaram por ela, lembram dela. Então na minha cabeça também ficava aquilo, né? Eu tenho que ser esse bom professor. Esse professor que é lembrado. Uhum. Então eu criava estratégias e depois eu descobri que eu tenho esse lado um pouco afetivo, que é dela. Esse lado de tratar bem o aluno, de cuidar dele, de dar atenção, de dizer que ama, né? Até recentemente eu disse pro grupo, eles fizeram um trabalho, e eu disse, o professor ama vocês. Porque o orgulho que dá do que eles estão propondo a fazer, né? Eu dei um desafio, eles foram fazer o desafio. Então a gente não tem preço que pague essa questão, né? Mas eram fantasmas internos mesmo que estavam ali para destruir. E aí a sorte que a gente tem a possibilidade de procurar ajuda e um pouco da nossa coragem mesmo interna de enfrentar. Então, se eu tivesse abandonado já no início, talvez eu não estaria aqui hoje falando com você. Sim, totalmente. Porque foi essa força que me deu e essa ajuda que eu tive de encarar, bom, esse é o meu caminho. E depois no segundo, terceiro ano eu já vi, não, é isso que eu quero fazer para minha vida, ninguém mais me tira daqui. E hoje dar aula para mim é um prazer imenso, assim. Dá um friozinho na barriga cada turma que a gente inicia, claro, mas é um friozinho gostoso, né? Nada destrói, assim. Então, e aí fui amadurecendo, né? Um processo de amadurecimento, tanto da sala de aula, com a própria formação que nós vamos criando, fazendo. E aí, eu sou muito inquieto, né? Então, bastar aula só não basta. Então, agora eu estou empreendendo as minhas coisas. A partir do doutorado que eu fui estudar memória e afeto, eu venho empreendendo com minhas palestras, treinamentos, livros, né, nessa lógica da memória afetiva, da neurociência do consumo, para empresários, professores, e está sendo um trabalho que eu amo fazer. Que legal. Porque eu vou no público, recentemente eu estava diante de 1.300 pessoas. Então, para aquele menino que tinha totalmente medo de falar com pessoas, agora falar com 1.300 pessoas ao mesmo tempo, é super recompensador, realizador, e ver assim, poxa, valeu a pena esse caminho que a gente percorreu, por mais difícil que tenha sido. Sim. Mas também foi muito gostoso, com muito valor, né? Suor escorrendo, mas com muito valor. Sabe que tu estavas falando da tua experiência ali aos 25 anos como professor. Eu estava passando um filme aqui na minha cabeça,
porque com 25 também eu terminei mestrado e eu fui convidada para dar aula numa instituição de pós-graduação. Então, imagina, com 25 anos. E eu me lembro de uma situação, eu fui a Porto Alegre dar aula numa instituição lá, que era para dentistas. Então, imagina, 25 anos. Eu já tinha mestrado, eu me formei com 21 anos na faculdade, já tinha feito Super especialização, mestrado. E eu cheguei super cedo lá no local da instituição e tinha uma recepção com várias cadeiras, porque também esses cursos de pós-graduação de odontologia tem aula teórica e prática, então tem clínica de atendimento. Então ficavam ali as cadeiras que era uma sala de espera para os pacientes e também para os alunos antes de entrar em sala de aula. Então eu cheguei super cedo, recém tinha sido aberta a instituição e eu não sabia, não tinha chego ninguém ainda, a não ser a recepcionista, então eu não sabia qual era a sala que eu daria aula, onde que eu tinha que ir, era a minha primeira vez lá. Ninguém me conhecia. Então eu sentei com a minha mochila, o meu laptop, fiquei ali naquela recepção. E foram chegando pessoas e sentou um grupinho próximo de mim. E tinham dentistas de 40 anos de idade, de 30 e poucos anos de idade, né? Muito mais velhos do que eu e mais experientes do que eu. E aí eles começaram a perguntar, olharam ali o cronograma de aulas, eles olharam assim... Daniela Dalfenbach Pompeu, quem será essa professora? E eu do lado deles, eu olhei pra eles assim, sou eu. Eles me olharam com um olhar de condenação, porque parecia assim, uma criança. Pô, como assim? Né? Eu tenho tantos anos de carreira e vem aqui uma menina dar aula pra mim. Mas isso não me intimidou. E aí vem uma questão de mentalidade. Eu já falei aqui em outro episódio, acho que foi no episódio do Bena, ou da Tata Cipriani, eu acho, que vem aqui uma questão de memória, de infância, que as lembranças que eu tenho e o que os meus pais me contam, eu me lembro muito, assim, de palavras de afirmação de que eu era inteligente, de ótimo. Que eu dava conta das coisas, então, mas isso também tem um lado ruim, porque... Como eu era autoconfiante, eu achava que sempre ia me safar das coisas, às vezes também eu soava como metida e arrogante. Ah, sim. Então eu também tive problemas na escola, assim, porque eu era CDF chata, metida, puxar saco, arrogante. É mesmo. E aí a gente também precisa se lapidar para melhorar nesse sentido, para entender também que a gente tem que dar um passo atrás, o passo, né, que nem sempre a gente vai ser a pessoa que vai resolver tudo e tá sempre ali proativa. E então isso é uma percepção de dois desafios semelhantes, mas que as mentalidades, as memórias construídas que lapidaram essas duas pessoas diferentes encararam essa situação semelhante de forma diferente, né? Interessante, bem interessante. Bem interessante. E você falou agora, e algo que você coloca muito é com relação à ansiedade, que é um problema que você enfrenta ainda até hoje. Isso, enfrento. Fala um pouco mais sobre isso, assim, sobre a ansiedade, sobre como isso afeta as tuas decisões ou comportamentos e a ferramenta que você usa para lidar com isso. Isso é excelente, né? Eu vejo que a ansiedade é o meu grande calo, né? As pessoas olham para mim, não, tu é super calmo, super tranquilo, não tem nada de ansiedade, mas eu sofro um pouco de ansiedade, por quê? Eu sempre olho muito pro futuro, né? Então, esse olhar para o futuro, o já querer uma resposta desse futuro, talvez é aí que vem essa minha ansiedade. Então, eu fico pensando no meu negócio, né? Claro que hoje não interfere de uma forma tão grave como interferiu lá atrás, né? Quando eu comecei a dar aula. Por que eu tive essa crise de ansiedade quando eu comecei a docência? Porque eu imaginava assim, o que eles estão achando de mim? Quem sou eu para ser esse professor? Eles devem estar falando mal de mim. Porque esse menino, esse guri de 25 anos, está aqui dando aula. Eu comecei a trazer esses gatilhos de autodestruição. E aí eu começava a ver, eles estão preferindo sempre o outro professor e não eu, na minha cabeça. O outro professor é sempre melhor. Então, veio um sentimento de que eu não sou bom nisso que eu estou fazendo. E eu sempre gostei de ser bom naquilo que eu faço. Eu acho que, olhando para a minha memória, para a minha história, eu vejo que, nas minhas brincadeiras, em casa, eu sempre quis ser bom, eu sempre quis fazer algo bacana, porque eu sempre fui criado como sendo não sei se é a palavra certa, perfeito,
Porque como eu tive um problema ao nascer, essa questão toda pela minha família, eu fui o cara que superou, o cara da superação, né? Então eu sempre fui muito elogiado pela minha família. Era isso que eu ia falar. Sempre Fica esperando elogio? Fica esperando elogio. Sempre fui muito elogiado porque é algo assim compensador para as pessoas verem que o Mário, o Juninho, que eles me chamam de Juninho porque eu sou Mário Júnior, né? Aí teve esse agravante também, o Juninho, o pequenininho, né? O queridinho. E eu sempre fui uma pessoa que sempre fui mais sensível, simpático, querido, né? Nessas questões. Então, sempre fui muito elogiado pela minha família. Então, como assim ele vai fazer algo que não vai dar certo? Daí, se o elogio não vem... Não vem. Aí, o elogio não vem, me cria frustração. Fico frustrado. Então, eu não soube lidar naquele momento, quando eu iniciei a disciplina, com esse não elogio. E aí, quando a gente é professor, a gente sabe que a gente não agrada a todo mundo. Mas até eu entender isso, levou um tempo. Porque na minha cabeça eu tinha que agradar todo mundo. Eu tinha que ser elogiado por todo mundo. E isso, a minha ansiedade foi lá no pico e não voltou. Hoje, a minha ansiedade vem por esse viés também. Quando eu comecei a fazer palestras, comecei assim também. Tá, tô agradando todo mundo? Tô sendo elogiado? Uhum. Não, nem todo mundo gosta, nem todo mundo fica para me ouvir. Né, nessa palestra que eu fui agora recentemente com 1.300 pessoas, alguns saíram. Uhum. Bom, mas eu não me abalei mais. Mas a maioria ficou. Né, e a maioria vem falar comigo, as pessoas vêm falar comigo, dizem o quanto foi bacana. Porque também se eu perceber que não faz sentido para as pessoas, eu não vou fazer mais. Eu não vou fazer por fazer. Eu vou fazer porque tem sentido para mim e tem sentido para quem me escuta. Porque só isso, é isso que faz meu movimento. Se não acontecer, não vou fazer mais. Então a ansiedade hoje me atrapalha pensando assim, às vezes vem esses gatilhos, estou fazendo bem, as pessoas estão gostando, e às vezes querer mais, né? Querer mais. Eu quero fechar mais negócios, eu quero ter mais audiência nos meus conteúdos, eu quero que isso dê mais engajamento. Como eu tenho uma mente mais criativa e eu sou meio inquieto, eu estou sempre produzindo mais também. E, consequentemente, esse esperar por mais me leva a ficar um pouco ansioso, né? Recentemente eu fiz uma viagem com a família, né? Fomos para Nova York. Ali me gerou uma ansiedade, porque foi uma viagem planejada há algum tempo já, e foi a viagem planejada. Foi um investimento emocional e financeiro, que não foi fácil levar nós 4 para os Estados Unidos, né? E aí eu tenho uma história também de viagem para os Estados Unidos com meu pai, que uma vez ele foi viajar, não levou a gente. Sabe-se lá o que ficou na minha cabeça de que eu não fui com ele, né? Não colocando culpas, mas o que importa é o que fica pra gente. E essa viagem, momentos antes, eu me vi ansioso de novo. Porque eu ia viajar, realizar um grande sonho da minha vida, que era conhecer Nova York, que era conhecer Orlando, mas era um grande sonho da minha vida. Então, olha o peso que isso teve. Mas tudo bem. Me controlei, né, passou. Então hoje aflige em alguns momentos, mas há uma ferramenta. Hoje eu consigo lidar pensando justamente nisso, assim, buscando esse autoconhecimento, buscando. Bom, se eu sinto isso, não é à toa. Tem algo aí que faz eu sentir. Aí eu vou e busco, tá? Então é por isso. Então eu tento buscar essa compreensão. E aí, faço terapia até hoje, né? E não largo mais. Sim, é uma coisa que é pra vida. Eu digo que terapia é vida. Uhum. É excelente, assim, a gente se autoconhece, a gente diz coisas que a gente pode dizer. Então, não abro mais mão. Eu já faço há bastante tempo. Sim. E eu sempre digo eu tenho a oportunidade de dizer para as pessoas, assim, ó, fazer terapia é vida. A gente sai diferente. Mexe com a gente fica triste, a gente chora. Mas é o processo de cura ali, né? A cura vem pela fala. Sim. E você tem uma frase que você fala muito, que a gente colhe o que a gente planta e o que a gente deseja. De que forma esse desejar fez sentido na tua vida em algum momento? Fez muito sentido. Hoje, quando eu olho para minha história, eu percebo de muitas coisas que estão acontecendo porque uma vez, em algum momento, eu desejei isso. Às vezes é por isso que as pessoas dizem, toma cuidado com o que você deseja, porque vai acontecer. Demora um pouco, acredito, que não é de uma hora para outra, mas esse desejo, quando a gente quer muito, quando a gente acredita, ele vem, né? Eu desejei muito estar na universidade onde eu estou, por exemplo. Eu lembro que eu passava pela Unisul e tinha aquela figura da santa lá na frente, né? Na Beira-Rio, eu dizia, como eu quero trabalhar aqui.
como eu quero ser. Eu não dizia professor, eu quero trabalhar aqui, porque era grande empresa de Tubarão, né? Ouvia-se falar muito bem. E eu rezava, e eu pedia, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. Aconteceu, né? Então hoje eu colho coisas daquilo que eu desejei. Então eu desejei estar com pessoas, falando com pessoas, ser palestrante. Eu desejei meu doutorado, que foi algo assim que é muito engraçado, porque no primeiro momento que eu tento o doutorado, eu não consigo, porque eu não estava preparado para isso. Eu me boicotei, eu mesmo me boicotei, eu não passei no processo seletivo. Porque parece que não era para mim ainda o momento. Mas no segundo momento, eu fiz totalmente diferente. Todo o processo para ingressar, eu coloquei na minha cabeça, não, agora vai dar certo. Fui falar com a professora, fui fazer um bom projeto, fui estudar. E aí, entrei, fui bolsista ainda por cima, porque eu não tinha, imagina, pagar a mensalidade da PUC, né? Fui bolsista, então foi acontecendo, daí comecei a viajar nos congressos. Realizei um grande sonho da minha vida, que é conhecer a Rede Globo, por exemplo, antes do doutorado até, que era um processo que tinha de escolha de pesquisadores, professores, que a Globo Universidade produzia. Eu quero levar professores para conhecer o Projac, estúdio de gravação. Então me inscrevi lá em 2012, fui selecionado entre os 20 selecionados. Eu lembro até hoje a realização que eu tive ao voltar para casa. Puxa, eu conheci aquilo que eu só via pela televisão, porque a televisão sempre me conduziu muito, né? Sim. E aí eu fui conhecer os bastidores, conheci cidade cenográfica. Até porque se você tem essa veia artística, né, a Globo sempre foi um celeiro de artistas. Sim, sim. Aí em 2012 eu fui para lá, depois disso eu já fui mais 3 vezes. Levei professores, levei alunos, né, para conhecer os estúdios de gravação, de tão realizador que foi para mim. Então foi um momento assim, se permitir voar. Isso é uma frase muito importante, que uma vez eu saí da terapia e cantei aquela música assim, da Xuxa até, eu vou voar. Porque daí olha só o consciente e o consciente dizendo, agora você pode voar. E até então eu nunca tinha voado de avião. E é naquele ano que eu cantei essa música inconscientemente, eu fui para a Rede Globo, eu fui num congresso de telenovela em São Paulo, fui para o Ceará no congresso, e aí entrei para o doutorado. Daí o consciente, a gente se permitindo a fazer o processo certinho, né? No processo de busca, autoconhecimento. E você acha que o desejar, em algum momento, ele se encontra com a fé? Acredito que sim, né? A fé em todos os sentidos, eu penso, assim, que não é só a fé em uma religião específica, mas a fé de que pode acontecer. Todos os dias quando eu acordo e que eu vou para as minhas atividades, eu vou caminhando e agradeço o dia de hoje, o dia de amanhã e a semana que passou, a semana que eu vou ter, e aquilo ali faz a diferença. E ao agradecer, eu também peço para que Deus, o universo, me abra portas, me abra caminhos, né, continue dando saúde, continue abençoando a família, né, eu peço pelos meus filhos. Então, isso é ter fé também, independente se eu vou na igreja ou não. Esse é o meu ponto de vista. Sim. Não, mas é incrível como as pessoas que sentam aqui para falar, que são pessoas que de alguma forma chamam a atenção pelas suas trajetórias, seja ressignificando uma dor, superando um vício, sendo bem-sucedidas no que fazem. É incrível como tem algo em comum, que é essa questão da gratidão. Isso. Assim, é muito comum as pessoas que estão aqui sentadas serem gratas, falarem sobre isso de forma sistemática, assim, o quanto agradecem isso na sua rotina. Bom, então, durante essa tua trajetória de crescimento, descobertas, de vulnerabilidades e ainda até hoje trabalhando, porque é interminável o processo de autoconhecimento. Interminável. Né? E à medida que a gente vai se desenvolvendo, você também enfrentou um desafio na saúde. Sim, sim. O que aconteceu e que grande lição aquilo te trouxe? Até me arrepia. Então, em 2021, né, eu descobri um schwannoma acústico, um tumorzinho benigno no canal do ouvido. Durante a pandemia, nas aulas online, eu colocava o fone, mas parece que o seu ouvido aqui está mais baixo. Eu não achava que era problema do fone, né? E não era. Aí, quando eu deitava também, esse ouvido mais baixo, fui no otorrino não tinha nada. Não, vou ter que fazer
uma ressonância. Ressonância. Aí na ressonância apareceu o schwannoma do acústico, então tem que tirar. Fui no neuro, né, tinha que ser operado, aí a recomendação foi para Curitiba, porque lá existe um centro bem especializado nessa área, até o doutor que me operou é de Tubarão, a mãe dele é minha colega, é professora, então fui para lá em 2021, e aí eu passei por um grande desafio, porque foi uma cirurgia complicada. As pessoas até diziam para mim, não, é tranquilo, tudo, mas não foi tranquilo, porque aí mexeu no meu labirinto, eu tive que reaprender a andar no sentido assim de que eu não dava mais sozinho, né? Porque tudo rodava. Nos primeiros dias ainda com cadeira de roda, depois andando com a mão em alguém, na parede. E aí a recuperação era muito lenta, mas a cada dia tinha uma recuperação pequena. Então eu perdi a audição desse ouvido, eu tô com uma audição bem baixinha, mas isso hoje não me atrapalha, né? A não ser quando tem muito barulho, eu não vou escutar. Porque fica tudo muito confuso, né? Sim. Mas o fato de passar por isso me deu, assim, uma lição de que é importante a gente valorizar o chão que a gente pisa, né? Valorizar esse caminho que a gente faz. Porque eu imaginei, acho que eu não vou mais andar, não vou mais fazer o que eu fazia. Vem essas perguntas, assim, de... Vou voltar a ser o que eu era? Não, acho que 100% eu não voltei do como eu era. Mas acho que 95%, né? Com certeza. Continuei andando, continuei fazendo as minhas coisas. Então a grande lição que eu tenho disso é isso, deu tudo certo, né? Eu estava em boas mãos. Agora eu volto para as rotinas e para avaliar como é que está essa cirurgia, mas está tudo sempre muito bem. Mas foi difícil, foi menos difícil. Me deixou sequela, eu tenho uma tensão, uma tensão aqui nesse lado aqui da cirurgia muito forte ainda, que me incomoda em alguns momentos, né? E eu me pergunto, deveria ter feito, né? Não, tem que ter feito, porque se esse tumor cresce, ele vai paralisar o rosto, vai paralisar nervos. Então, era necessário fazer. E eu soube, 2 meses depois, já estava na cirurgia, né? Não é para esperar. Assim, se é para fazer, vamos fazer. E aí tive bastante apoio dos alunos, os alunos fizeram um vídeo para mim, que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Foi bem bonita essa mensagem também. Só que foi difícil nesse sentido, assim, da recuperação e esse medo de como que eu saí da cirurgia, uma ansiedade também lá em cima, né? Porque eu achei que eu ia morrer na UTI, né? Porque recentemente, 2 anos antes, nós perdemos um sobrinho na UTI, de 22 anos, também em Curitiba. E ele foi fazer uma cirurgia no cerebelo, porque tinha um cisto. A cirurgia aconteceu tudo bem, só que depois, na UTI, ele deu um ataque cardíaco. Uma parada cardíaca, né? Nossa Senhora. E aí ele não voltou mais. E aí ele ficou em coma durante 30 dias. Aí houve um AVC muito grande. Ficou em coma 30 dias. E aí foi muito difícil para a família. Um sobrinho muito amado, muito querido. E aí depois, 2 anos depois, eu vou para Curitiba e fico, não era o mesmo hospital, mas fico na UTI. E na UTI veio uma pergunta, por que ele foi e eu não? Por que eu não fui e ele foi, né? E ali me deu de novo essa crise de ansiedade, a pressão aumentou, e o médico preocupado que a minha pressão estava alta, não tinha pressão alta. E aí ali eu fiquei com muito medo de morrer, muito medo mesmo, assim, difícil de dizer, porque o filme passa pela nossa cabeça, né? Eu já estava com o inconsciente tudo muito, muito solto, que na psicoterapia se diz, porque veio vários flashes da minha vida, assim, né, naquele momento. E aí o medo era, eu acho que eu vou partir. Aí veio a ansiedade, veio a pressão alta. E aí saí da UTI, né, fui para o apartamento, também ainda um pouco, muito medo, aí depois com o tempo foi passando. Mas por quê? Porque tem essas experiências também traumáticas, né, que vai fazendo com que a gente sinta isso tudo. E a morte do meu sobrinho foi algo que nos revoltou muito, assim, mas por quê, né? O cara saiu bem, mas deu-se essa parada, aí não voltou. Então poderia ter acontecido comigo também, né? Sim. Então foi um momento muito difícil. E aí depois que passou essa fase do medo, da ansiedade, que grande lição ficou? Que a gente tem um propósito para fazer, né? Que a gente tem um caminho para seguir, que é preciso encarar isso tudo. Então eu tive que encarar
esses desafios de poder entender que a minha recuperação era muito lenta. Um pouquinho de cada dia. Mas foi mesmo um pouquinho de cada dia. Aí eu tive que ter paciência. Porque eu tive que entender, não é agora de uma semana que eu vou conseguir voltar ao que eu era. 15 dias. Foi bem lento. Dirigir carro, por exemplo, eu demorei mais de 2 meses. Porque o simples fato de virar a cabeça ou passar nos buracos me incomodava, me tontava. Então é uma questão de paciência, de entender o corpo, de entender o seu limite, de entender até onde eu poderia ir. Hoje eu consigo fazer bastante coisa, não consigo fazer outras coisas que eu fazia. O correr, por exemplo. Eu gostava de correr. Hoje eu não consigo, porque me dói tudo essa região aqui. Mas entendendo o limite também, né? E sendo grato, e uma das grandes lições é ser grato pelo que passou e ter dado certo. Né? De ter sido abençoado, digamos. Eu ainda uso muito essa questão, né? Da fé, do ser abençoado, de ser uma dádiva, né? A nossa vida. E eu acho que eu venho construindo umas coisas muito legais, assim, para mim, para os outros, né, de que é levar essa mensagem, de levar essa reflexão da sua história, da sua memória, que é algo tão importante, tão único. E as pessoas no final me dizem, assim, de cada palestra, nossa, como foi importante para mim isso, como você mexeu comigo, como eu vou sair daqui diferente. Olha, daí eu digo, não, acho que eu tenho que estar aqui mesmo, né, eu começo a pensar comigo mesmo, assim, tem todo um caminho para ser percorrido, não é fácil, mas é esse o lugar que eu quis estar e acredito que está funcionando. Sim. Tem uma passagem bíblica que Jesus fala com um dos discípulos dele, com o Tiago, que tem uma deficiência na perna, né? E o Tiago fala para ele assim, questiona por que ele não é curado? Se Jesus faz tantos milagres, né? Cura cegos, leprosos, deficientes, por que ele não é curado? E Jesus dá uma grande lição para ele, dizendo que ele conseguir realizar os feitos que ele tem para realizar com essa deficiência vai mostrar ainda mais a grandiosidade dele, né? E entender que tem coisas que fazem parte do mistério da fé, que fazem parte do processo de desenvolvimento, né? Então, tu falando aqui dessa tua história, tu falaste assim, ó, eu tive que entender que eu tive que caminhar um passo de cada vez, isso. Que foi um dia por vez, melhorando um pouco por vez. De que forma isso pode estar linkado com o controle da ansiedade? Com certeza. Porque muito, se isso é uma grande lição para te fazer ser melhor, de que forma isso pode fazer sentido assim? Com certeza, porque se a gente pensa isso, se a gente entende que são processos, que são passos, a gente se acalma. Da ansiedade, ela é derrubada ali, porque não temos que valorizar essa pressa, esse futuro, essa questão de querer tudo para já, né? E quando nós compreendemos que não é isso mesmo, tem que ser feito passo a passo, entendendo as suas emoções, até onde você consegue ir, até onde nós conseguimos surtir efeito, até onde nós conseguimos avançar. Com certeza faz toda a diferença pra gente essa ansiedade dar uma diminuída. Mário, isso é ótimo. Porque às vezes, né, a vida dá tantos sinais nos obstáculos e a gente não para pra pensar, né? E a gente não para pensar. Naquelas coisas que acontecem assim, no nosso dia a dia ali, debaixo dos nossos olhos. Isso. Tá trazendo uma grande lição para nós mesmos nos desenvolvermos e nós não enxergamos, na verdade. E olha que trabalho maravilhoso isso seu, né? Eu vou sair daqui já pensando e refletindo sobre outras coisas. Olha só, né? Sobre o quê? Fala aí, compartilha. Justamente sobre isso, né? Sobre essa questão dessa lição que fica. Do pensar, do agir mais devagar, do passo a passo, entendendo os limites. Então, houve uma retransformação, uma ressignificação minha a respeito disso. Que bom, olha só, que privilégio. Como diz o ditado, não é terapia, mas é terapêutico, né? Terapêutico, com certeza. Sensacional. Ai, muito bom. E o que tem aí dentro do coração do Mário, que é essa pessoa tão verdadeira, que gosta de se conectar com as pessoas, né? Que falou lá para os pupilos, né? Eu amo vocês. O que tem dentro da tua essência que é algo assim que você gostaria de dizer para as pessoas, né? O que tem nessa essência que tu queria mostrar para as pessoas? Eu acho, é difícil falar porque
É difícil quando a gente se fala da gente mesmo, né? Sim. A gente tem mais o hábito de falar os defeitos. Que é errado, a gente tem que dizer as nossas qualidades, aquilo que a gente tem de bom. Eu acho que a minha essência, o que tem dentro de mim é muito isso, é acreditar no próprio ser humano, acreditar no afeto, nas relações afetivas. Eu sou totalmente contra a briga, por exemplo, né, as discussões, de dizer que é importante sim a gente dizer que ama as pessoas, de que essas pessoas são importantes pra gente. Acho que a minha essência vem muito disso, de sei lá, de pensar como a gente pode fazer a diferença, né, com os relacionamentos, mostrando o que a gente sabe fazer bem. Então, para mim, eu tenho que fazer as coisas com sentido. As coisas têm que ter sentido para mim. E, consequentemente, para os outros. Porque eu não posso dar uma aula só por dar. Eu não posso fazer uma palestra só por fazer. Eu tenho que fazer algo que aquilo ali eu estou acreditando, que faz parte da minha essência e que, consequentemente, vai fazer sentido para as pessoas que estão recebendo. Porque qual é a lógica do mundo se não é isso que a gente tem que fazer? A gente não passa por esse mundo, por esse universo sem deixar alguma coisa. Porque se eu passo sem deixar alguma coisa, qual é o sentido que eu tive, né? Qual o valor dessa vida que eu tive aqui? E é tão passageira, é tão rápida. Agora, quando a gente constrói um caminho, a gente faz o nosso trabalho, quando a gente cria os nossos laços familiares e profissionais, a gente tem que estabelecer um sentido que é pra gente e para o outro também, né? Para poder dar razão de existência. Sim. Porque... E o que tu atribui, olhando para tua trajetória, que característica ou que habilidade tu acha que tu precisou ter ou desenvolver para ter conseguido pivotar a tua história? Porque né, a criança introspectiva que tava ali, né, como a frágil, tava ali levada sempre aqui para conseguir dar os próprios passos, se expor, então, e conseguir ter resultados a longo prazo. Então, que característica ou habilidade você acha que foi essencial para ter conseguido chegar até aqui? Eu vejo que eu tive que ter coragem de investir nisso, de acreditar, né, de querer acreditar que isso seria possível, e ao mesmo tempo eu tive que me preparar para saber falar, saber me posicionar. Então, houve todo esse preparo, assim, de profissional e pessoal mesmo, né? De se portar diante de uma câmera. Não pense que foi fácil também. Hoje eu produzo até conteúdo para a internet. Não pense que foi fácil nos primeiros olhar para o celular, olhar para mim e gravar um vídeo. Não, foi muito desafiador. Porque ali, não ficou bom, gaguejava. E aí, aos poucos, eu fui vendo que não importa se eu gaguejava. Importa a minha essência que eu estou passando aqui. Porque acho que funciona melhor quando a gente é nós mesmos ali nesse meio. Não precisa inventar algo. Sim. Temos que ser a gente mesmo ali. Sim. Então, a competência que eu tive que desenvolver entender, compreender que esse é um processo, de entender que também há uma superação, que cada vez que você faz, você melhora, porque ganha confiança, ganha aprendizado. Então, em tudo na minha vida é isso. Cada vez que eu faço, eu percebo que, opa, eu melhoro, eu aprendo, eu ganho experiência. Isso foi no início da aula, no início como pesquisador, no início como palestrante, no início como produtor de conteúdo. Então, acho que a grande lição que eu fecho, que eu entendo, não adianta você querer ser o que é, sem passar por processos. Tem que subir degrau por degrau. A gente não chega no topo pulando, porque quando a gente pula, a queda é maior e a gente não tem uma base para nos sustentar. Agora, quando a gente sobe degrau por degrau, a gente vai compreendendo de que aquilo foi construindo com o teu aprendizado, com o teu amadurecimento, né, com a sua própria história, com aquilo que você desejou, e aí você chega no topo. Chegando no topo, você olha para cima. Opa, quero continuar. E aí vai subindo mais degraus e mais degraus. Sem parar, porque eu acho que é infinito esses degraus. Quem já assistiu uma palestra minha, eu gosto muito de falar sobre isso. Uma vez perguntaram pro Bernardinho, multicampeão, mundiais, ligas, Olimpíadas,
perguntaram pra ele assim, Bernardinho, o que que um atleta precisa pra ser um atleta de ponta, de sucesso, de destaque? Então, quando fizeram essa pergunta, eles imaginavam que ele responderia estatura, envergadura, né, ter potência. E, sabiamente, ele respondeu vontade de se preparar. Ah, é verdade. Que a disciplina supera o talento. Então, quando você falou ali, eu tive que me preparar. Então, eu tô lendo agora o livro Cabeça de Campeão, e ele fala muito isso, né? Porque às vezes as pessoas focam muito no quê? O que elas querem, no desejo do que elas querem, mas esquecem do como, da estratégia, de que passos vão ser dados para se preparar, né? E é tão importante quanto, né? É necessário essa preparação. Sim, sim. E ele também fala do que você falou, né? Aí chega no topo, tá, daí tem mais o quê? Porque o Bernardinho falou isso uma vez também. Ele falou assim, tá, agora uma equipe ganhou uma Olimpíadas. Não tem mais nada para eles ganharem. Como que eles vão sair de uma Olimpíadas com uma medalha de ouro, daqui a alguns dias entrar em quadra de novo, começar a treinar tudo de novo, um ciclo olímpico? Isso. Qual motivação eles vão ter se eles já chegaram no topo? Isso. E aí ele fala muito do sair da zona de conforto. Então, ele usava estratégias do tipo assim, a seleção começa a treinar às 9 da manhã. Então, no próximo ciclo, a seleção vai começar a treinar às 8 da manhã. E aí eles questionavam, mas por quê? Porque a gente precisa sair da zona de conforto. Isso. Tem que sair daquilo que tá sempre igual, tá sempre na rotina. Então, tentar mudar o preparo, saindo da zona de conforto e tendo que novamente se readaptar. E aí, criando uma nova situação para buscar, né? Com certeza. Então, eu acho que faz todo sentido com a sua trajetória, com o que você falou. Então, só pra gente complementar. Bem isso. Nós estamos chegando nos minutos finais. Passa muito rápido, né? Todo episódio é isso. Que pena, tá tão bom. Essa conversa passa muito rápido. Como você falou, você é bem ativo nas redes sociais, né? Então, fala pro pessoal que está nos acompanhando, se quiser acompanhar o teu conteúdo, que é sempre muito sobre isso, desenvolvimento pessoal é um conteúdo bem rico. Fala Obrigado. Pra gente qual que é o teu Instagram. Meu Instagram é @MárioAbelBressan, né? Tem o LinkedIn também, Mário Abel Bressan. Então, eu estou sempre produzindo conteúdos, né? Nessa relação da memória afetiva, como que ela nos ajuda nessa transformação pessoal e profissional, tanto para educadores, professores, quanto para colaboradores, líderes, empresas também. Ótimo. E o teu livro, deixa eu pegar ele aqui, que esse é meu. Minhas Memórias Afetivas, dei de presente para alguém ou guarde-as para si. Onde que as pessoas adquirem o teu livro? Fazendo contato comigo no próprio direct do Instagram, né? Me chamando no WhatsApp, eu tenho alguns exemplares. Então, funciona muito bem ainda para venda. As pessoas compram de Natal, para dar de amigo secreto, para dar pro filho, pro neto, né? Então, só me procurar que eu disponibilizo. Tá. Antes da pergunta final, já que eu abri aqui e tem letras de músicas... Qual é a música que é a tua música? Nossa, que ótima pergunta. Não, eu fiz uma vez um exercício de música aí, num curso de formação que eu estava, e tinha um exercício que a gente tinha que colocar uma frase que nos descrevia, que nos marcava de alguma forma, e uma música. E tinha outra coisa, era a frase... e um filme. E um livro. Acho que eram essas 4. E foi incrível o que eu enxerguei depois de responder isso. Muito legal. Porque as 4 coisas se conectavam. E a gente não tem essas percepções, né? Isso. Assim, no superficial. A gente tem que sempre dar um mergulhozinho na profundeza, né? Porque na superfície ninguém enxerga nada. E aí fala da tua música, então. Então, não sei se pode ser mais de uma. Claro! Opa! Então, nesse livro até tem, eu coloco elas. Uma música que sempre que eu escuto me toca, pode até rir. É da Xuxa, eu vi que ela é Lua de Cristal, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar coragem para seguir, para fazer o que se quer. É do Michael Sullivan, né? Um grande compositor. Então essa música me toca muito. E a outra é do Roupa Nova, que tá aí, Volta Para Mim, que é Eu Te Amo e Vou Gritar para Todo Mundo Ouvir, essa paixão é meu mundo, eu sou menino e esse amor me faz crescer. E é justamente isso que eu até falo para as pessoas. Qual é a paixão que faz vocês... Qual é a paixão que faz parte do mundo de vocês
E que amor é esse que faz vocês crescerem? E esse amor é o nosso trabalho, a nossa família, a nossa essência, aquilo que nós somos. Então essa música eu uso nas minhas palestras, a gente canta, a gente grita e me arrepia sempre, assim, né? Me toca muito. São essas duas. Aquele momento de catarse, assim, isso mesmo. Joia. Então agora é a pergunta final. A pergunta final, ela é o seguinte, ela é aquele fechamento de passar a régua na conta da vida. Se a vida acabasse amanhã, tomara que não é isso que eu tô desejando, mas se acabasse e você olhasse para essa sua trajetória, para os seus feitos, para as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades, tudo que você passou e conseguisse extrair a grande lição que a tua vida traz, o teu exemplo, a tua superação, a tua trajetória, e resumisse isso numa frase: eu, Mário, vivi o que vivi e aprendi que... Aprendi que é necessário acreditar no que a gente está fazendo, persistir, que não adianta desistir, porque quando a gente desiste, parece ser mais fácil, mas no fundo não é. Então, persistir sempre, por mais que apareçam dificuldades, porque a gente só é realizado e feliz quando a gente percebe o bom caminho que a gente fez. E se há desistência nesse caminho, a gente fica frustrado. Por que eu desisti? Então, a minha grande lição, e aprendi que, olhando para a minha história, é que poderia ter desistido em vários momentos, mas não desisti. Eu segui firme, passei problemas, como todo mundo passa. Mas é esse persistir que faz com que hoje eu olhe para trás e diga, não valeu tudo a pena, eu consegui coisas que eu desejei, outras que eu nem imaginava, consegui realizar sonhos em função disso, de não desistir por pouco, às vezes até por muito, mas não desistir nunca. Muito bem, maravilha, hein? E a última pergunta era essa, mas eu esqueci que tem a penúltima pergunta, que é a pergunta da Geise. A Geise sempre, ela sugeriu isso e tem sido bacana. Quem que você gostaria de escutar aqui no podcast? Alguém que você indicaria pra gente entrevistar? Deixa eu ver, tem tantas pessoas, né? Qualquer pessoa. Aquela pessoa que você acha que se conecta com o Vivi e Aprendi de alguma forma pela trajetória, pelo exemplo, que tem uma grande lição, uma mensagem forte para passar pra gente, assim como a tua. Eu acho que a minha cunhada, mãe do meu sobrinho, que faleceu, eu acho que ela tem uma história de superação, que ela vem do interior, investiu nos estudos, e aí há uma mudança aí de vida, né, a partir da morte do meu sobrinho. Eu acho que ela é uma pessoa muito inspiradora nesse sentido. Ela viu o luto de uma outra forma. Coisas que talvez eu não teria coragem de ver como ela viu. Uau, como é o nome dela? Elivete. Está anotado. E como que eu esqueci o nome da pessoa que indicou você? A Valéria Braga. Valéria Braga. Então, Valéria Braga, muito obrigada por essa indicação. Foi um episódio maravilhoso, como nós sabíamos que ia ser. Mário, muita gratidão. Eu que agradeço, e muita luz no teu caminho. Amém, para nós todos. Que você foi possa incrível. trilhar aí um caminho de muito mais sucesso. Amém. E possa, então, dar um passinho de cada vez. Isso. Que vai dar tudo certo. Gente, muito obrigada. Você que ficou até aqui o final desse episódio conosco. Eu sou imensamente grata por fazer o que eu faço aqui, também doar o meu tempo para isso. E também aprendo muito com cada pessoa que passa por aqui. Se você não nos segue lá no Instagram, vai lá, @Vivi Aprendi Podcast, e o Mário Bressan também deixou o Instagram dele aqui para que você siga lá também, com conteúdos bem bacanas, tá bom? Tchau, até o próximo episódio, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Até mais!